Gravar nesse processo. Ai, preciso mexer aqui, colocar o orador, colocar o orador. Muito bem. Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui na Escola de Cura. Seja muito bem-vindo. Você que está assistindo depois a aula gravada, você que vai assistir essa formação em qualquer lugar do mundo, seja muito bem-vindo. Que Jesus possa estar na tua casa, na minha casa, na nossa casa. Nós estamos falando do querigma. Semana passada, na aula passada, nós falamos o que é o querigma. O querigma é o primeiro anúncio. Então, Jesus, ele ficou 3 anos com os apóstolos, com os discípulos, e ele fez o querigma com os apóstolos e com os discípulos. Ele fez o querigma. E o que os apóstolos e os discípulos viam ele fazer? Fazendo o querigma, tá bom? Ele anunciava: o reino de Deus está próximo, convertei-vos. E ele dava testemunho, e ele fazia oração, e ele curava os doentes, ele libertava os doentes, e as pessoas viam que aquilo vinha de Deus. E quem era esse homem que aí ele andou sobre as águas, ele acalmou os ventos, ele curou paralíticos, ele fez tudo e ele falou: Não sou eu, é o Pai, Pai, o Pai está em mim, eu estou no Pai. E ele anunciou o reino de Deus. Aquele que vocês esperavam está aqui entre vós, não é? Então, ele fez o querigma, ensinou o querigma e hoje nós vamos falar disso. Como que Jesus ensinou o primeiro anúncio para os apóstolos? Como é que Jesus fez isso? Nós sabemos, né, que na igreja tem muitos retiros. Tem o retiro ECM, que eu faço parte, tem o TLC, que eu me converti, tem o EJC, tem o ECC, tem o Maranatá, tem tantos retiros querigmáticos de conversão. Não é verdade? A gente sabe, muitos de nós é, tivemos essas experiências, não é? E por isso que nós estamos aqui, porque nós estamos aprendendo o querigma para que a gente possa evangelizar ainda mais e salvar vidas, não é verdade? Então, nós sabemos que uma pessoa que não tem uma experiência, uma intimidade com Deus, um encontro com Jesus, a vida dela é vazia. E muitas vezes ela estando dentro da igreja. Muitas vezes ela estando dentro da igreja, ela precisa buscar fora porque a vida dela é vazia. Então é disso que nós estamos falando aqui. E semana passada a gente viu também o quê? E para que serve então a catequese? Para que serve o crisma, o curso de noivos? Para que serve um curso bíblico dentro da igreja? É que todo evangelizado, todo mundo que tem um encontro com Jesus, depois também precisa conhecer a igreja. E aí ele vai fazer os cursos de liturgia. A primeira comunhão, a função da primeira comunhão é formar a pessoa, o catecúmeno ali, a saber o que é a Eucaristia, mas ele não ensina a ter experiência com Jesus Eucarístico. E esse é um problema, porque muitas vezes os pais mandam a criança para a catequese, para a criança ser evangelizada, mas a catequese muitas vezes não é preparada para evangelizar. E eu não estou dizendo que não tem catequeses que não evangelizam. Tem, mas a maioria não evangeliza. A maioria forma, dá aulas, né? E no Crisma, a mesma coisa. Você tem acompanhado isso, esse é um desafio da igreja. Muitas vezes a criança, o jovem, o adolescente faz ali 2 anos de Crisma e terminou o dia do Crisma, a partir do dia depois do Crisma, ele não vem mais na igreja. E o número não é pequeno, é alto. Por quê? Porque nos 2 anos que ele participou do Crisma, ele não teve uma experiência com Deus. Ele não teve um encontro com Jesus. E como ele não teve um encontro com Jesus, ele pensa que eu participei da aula,
participei do curso de Crisma, agora que acabou o Crisma, acabou tudo, eu não preciso mais fazer nada. E ele tem um certificado, põe na parede lá e tá tudo certo, ele pode casar depois. Entendeu? Então, nós que estamos aqui aprendendo a evangelizar, nós não estamos dizendo que o ensinamento, que a catequese, que o crisma, o curso de noivo, estudo bíblico, o curso de liturgia não é importante. Ele é muito importante, mas ele é um saber que eu como cristão, depois que já tive uma experiência com Jesus, preciso ter esses cursos para dar corpo na minha fé, não é? Porque um católico que não estuda a Bíblia, ué, ele vai saber o quê? Nada, entendeu? Né? Então, precisa estudar a Bíblia. Mas nós temos muitas experiências de depois que a pessoa tem um encontro com Jesus através do querigma, ela mesma vai estudar a Bíblia, ela quer saber sobre a liturgia, ela quer ver a vocação, ela quer fazer o crisma, ela quer casar na igreja, ela mesma o busca. Entendeu? E aí vive a castidade, e vive a santidade, e aí vem um monte de desejos que só tem quem tem um encontro profundo com Jesus, e o querigma é isso. Então hoje nós vamos ver como é que Jesus ensinava o querigma para os apóstolos, para os discípulos, tá bom? E aí, então onde tudo começou? Em Jesus. Jesus ensinou isso para os apóstolos, para os discípulos, e depois isso vem sendo ensinado há 2000 anos. E depois nós tivemos Santo Inácio de Loyola, que a partir dele, então, com os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, nós vamos falar dele aqui nessas 10 formações, aí explodiu na igreja uma nova evangelização, tá bom? Então vamos lá. Como Jesus ensinou o primeiro anúncio para os apóstolos, ou seja, o querigma? Jesus ensinou os apóstolos sobre o primeiro anúncio, aquilo que a igreja chama de querigma. Não de forma teórica, tá vendo? Não era aula, mas vivencial, progressiva e missionária. Esse ensinamento aparece nos evangelhos em palavras, gestos e envio secreto. Eis os pontos centrais. Então, olha, Jesus ensinou fazendo, e os apóstolos aprenderam vendo Jesus fazer. E aí eles tiveram uma experiência profunda. Jesus começa pelo anúncio do reino. Desde o início da sua vida pública, Jesus proclama o essencial. O tempo se cumpriu. O tempo é hoje, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O que é o Evangelho? A boa nova. Acredite, eu tenho uma boa nova, eu estou te contando uma boa nova. Jesus, sabe esse sofrimento que você tem aí? Só Jesus pode preencher. Então Jesus ele mostrava que só ele podia preencher aquele vazio. Só ele podia tirar aquela tristeza. Só ele poderia dar a verdadeira alegria. Onde está isso? Marcos 1,15. Tá bom? O tempo se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Aqui está o núcleo. Esse é o núcleo do primeiro anúncio, do querigma. Era isso que Jesus falava. Todo mundo que Jesus encontrava era isso que ele falava. Tá bom? Deus age na história. Então, Jesus contava, lembra lá em Cafarnaum, né? Ele abriu, olha, hoje a palavra se cumpriu. O Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova. O tempo inteiro, Jesus anuncia o querigma. O tempo inteiro. Né? Então o reino de Deus chegou. Eu sou o Messias. Eu sou aquele que vocês esperavam. João Batista batizou com a água, mas eis aquele que vai vir batizar no Espírito Santo. Eis que ele chegou. Eis que
E aí no batismo de Jesus, Deus vai dizer: esse é o meu filho amado, fazei tudo o que ele vos disser. Né? Então, olha, é Deus anunciando: chegou a boa nova. O reino de Deus chegou. É preciso se converter, é preciso ter fé, é preciso renunciar aos pecados, é preciso ter uma vida nova. Você está reconhecendo aí o retiro que você participa, o ECM? Não é isso que a gente faz no retiro? É isso que a gente faz, a gente anuncia a boa nova. Hoje nós vamos saber como que é organizado isso, quais são as palestras que tem no Querigma, quais são as dinâmicas, quais são. Hoje já nós já vamos saber isso hoje já, tá? A partir de hoje você já vai saber organizar um querigma aí onde você quiser. Então, ó, os apóstolos aprendem ouvindo Jesus anunciar antes de qualquer explicação doutrinal. Jesus não ficava dando aula, Jesus foi lá e fez. E os apóstolos viram Jesus fazer. Os apóstolos viram Jesus curando o cego, viram ele amando, viram ele perdoando os pecados, viram Jesus, os apóstolos viam todos os dias Jesus fazer isso. Ponto 2. Ensina pelo testemunho de vida. Então aqui já vou, né, abrir aqui um parênteses. O pregador é aquele que dá testemunho de vida. O evangelizador é aquele que dá testemunho de vida. Se você não dá testemunho de vida, a pessoa não acredita em você. Se aquilo que você está pregando não é a verdade da sua vida, não acontece nada. Se você, dando a palestra, não dá o seu testemunho de vida, as pessoas falam, mas essa pessoa não vive isso que ele está falando aí. E a gente já viu isso muitas vezes. A pessoa pregando, prega maravilhosamente bem, mas você fala, meu Deus, mas isso aí que ela está falando, cara, eu convivo com ela e eu sei que não é isso aí no dia a dia. Então, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada, não é? Então, olha só, Jesus não apenas fala, ele é o anúncio. Os apóstolos aprendem que o primeiro anúncio passa pela misericórdia. Então, ele cura, ele perdoa, ele acolhe. Alcança os pobres, pecadores e excluídos. A palavra de Deus não é dada somente para os ricos, mas é para os pobres, para os doentes. E Jesus cura, perdoa, acolhe, alimenta todas as pessoas. Eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão jamais terá fome. Eu sou, se você soubesse, lembra a mulher lá da a samaritana? Se você soubesse quem te pede de beber, eu te daria uma água, nunca mais você teria sede. E ela fala: Senhor, dá-me de beber, eu quero dessa água. E essa é a água da vida, né? Jesus alcança os pobres, os pecadores e os excluídos. Revela amor do Pai antes da correção moral. Então, Jesus não é aquele que aponta o dedo e fala, você pecador. Então, ó, nós evangelizadores, nós não somos aquele que fica vendo o pecado dos outros. Nós somos aquele que estende a mão para quem mais precisa. Quanto mais pecador, mais a gente estende a mão. Nós somos aqueles que ajudam, não é? Nós somos aqueles que estende a mão para quem ninguém acredita mais. Quem me vê, vê o Pai. João 14, 9. Então, Jesus dá testemunho. Então, aqui já vai uma dica importante. Toda palestra, se você tem uma palestra de 40 minutos,
20 minutos é a pregação. 20 minutos tem que ser o seu testemunho de vida, de conversão. Como você era antes de conhecer Jesus? Quando você conheceu Jesus? E como é que você ficou depois que você conheceu Jesus? Nós vamos ter um dia aqui só para falar sobre o testemunho de vida, como preparar uma pregação. Quem não sabe aí preparar um tema, uma pregação, nós vamos ter essa formação aqui. Nós vamos ensinar você a dar o seu testemunho, tá bom? Então, o testemunho é como eu era antes, como foi que eu conheci Jesus e como foi a minha vida depois de Jesus. E isso tem que ser claro para as pessoas. Ponto 3, tá bom? Então, anota aí, ponto 3. Jesus, ele revela progressivamente a sua identidade. Então, os apóstolos no começo, eles ficam ali pensando, quem é esse homem? O que ele está fazendo? Todo mundo se escandalizava, né? Nossa, ele curou o homem, cara, né? Eles não entendiam o que acontecia. Só que aos poucos Jesus começa a se revelar quem ele é. Jesus se revela progressivamente a sua identidade. Jesus conduz, ele não fala, eu sou Deus e vocês têm que me adorar. Jesus não faz isso. Jesus conduz os apóstolos a reconhecerem ele. Ele vai fazendo as coisas, ele vai fazendo as coisas, ele vai fazendo as coisas, até que ele pergunta para os apóstolos assim: quem que as pessoas dizem que eu sou? E aí as pessoas falam, você, tem uns que falam que você é Elias, tem uns que falam que você é profeta. E aí Jesus fala, e vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro fala, tu és o Messias, Senhor. Tu és o enviado de Deus, né? E aí, aquele momento, eles entendem quem é Jesus. Então Jesus vai se revelando. Ele é o Messias, que veio para salvar. Qual é o nome de Jesus? O nome de Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Jesus, ele é o Yeshua, Deus salva. Yeshua significa Deus salva. Jesus, Yeshua é em hebraico, né? O nome de Jesus. Então, Yeshua é Jesus em hebraico. Qual é o significado? Deus salva. Esse é o nome de Jesus. Então, Jesus veio para quê? Para salvar as nossas almas. Que sua missão pela cruz e pela ressurreição, que sua missão passa pela cruz e pela ressurreição. Quando a gente monta um querigma, é isso que a gente anuncia. Ele é o Senhor. O Senhor veio até nós. Ele tocou em nós. Ele mudou a minha vida. Ele mudou quem eu era. Ele preencheu o meu coração. Toda a tristeza, toda a angústia, toda a solidão que tinha na minha alma, Deus preencheu com uma alegria que não passa. E é por isso que eu estou aqui anunciando o Senhor. Olha lá. E vós, quem dizeis que eu sou? Mateus 16:15. Depois você procura lá. O primeiro anúncio culmina na proclamação: Jesus é o Senhor. Então você vai ver que no querigma tem uma palestra, o senhorio de Jesus. Tem que ter uma palestra, o senhorio de Jesus. Ele é o Senhor. Diante dele, todo o inferno se ajoelha, todo o inferno se prostra. Os anjos do céu se prostram. Todos se prostram porque ele é Deus. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Não é? E tem uma outra passagem que Jesus está diante de Pilatos e Pilatos pergunta: quem é você? Né? Na paixão de Cristo, a gente sempre vê isso lá. Quem é você? E ele fala: eu sou a verdade, o caminho e a vida.
Quem vem ao Pai através de mim será salvo, né? Então, olha, Jesus é o Senhor. Ele manda até nos demônios, no vento, ele anda sobre as águas. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor do Deus, o Senhor da morte, da vida, da sua alegria, da sua tristeza. Jesus é o Senhor. Olha, gente, que profundo isso. Quarto ponto. Jesus envia a anunciar antes de estarem prontos. Aqui tem uma coisa maravilhosa. Todo mundo pensa que tem que estar pronto para anunciar o Senhor. Todo mundo que eu encontro na face da terra fala para mim: o dia que eu tiver pronto, o dia que eu souber todas essas coisas aí, eu vou pregar. O dia que eu souber dar meu testemunho, o dia que eu souber, esse dia nunca vai chegar, sabe por quê? Porque ninguém nunca vai estar pronto. Você não está pronto, eu não estou pronto, ninguém está pronto. E não está pronto? Vai sem estar pronto mesmo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá inseguro? Vai inseguro mesmo. Vai chorando? Vai chorando mesmo. Tá com raiva? Vai com raiva. Entendeu? No meio do caminho o Senhor te cura. No meio do Senhor, do caminho, o Senhor vai te curar. Olha só, Jesus ensina anunciando e enviando. Jesus envia de dois em dois, manda dois para cá, manda dois para lá, e eles vão evangelizar, e eles vão anunciar a boa nova. Olha o que ele fala, a ordem que Jesus dá: ide e anunciai, o reino dos céus está pronto, está próximo. Mateus 10:7. Se você quiser anotar aí, ó, ide e anunciai, o reino dos céus está próximo. Mateus 10:7. O que eu tenho que anunciar? Convertei-vos, crede no Evangelho, acreditais, Jesus é o Senhor. Acreditais, o reino de Deus está próximo. Muda o teu coração, muda a tua vida. Não depende de perfeição. Não é para quem está pronto, é para quem é servo. Quem é que vai anunciar? Todo mundo tem que anunciar. Quem está pronto, quem não está pronto, quem sabe, quem não sabe, todos têm que anunciar. Exige confiança em Deus. Quem não confia em Deus nunca vai fazer nada. Quem confia em Deus não consegue anunciar nem nada. E como deve ser esse anúncio? Deve ser simples, direto e corajoso. Simples, direto e corajoso. O anúncio de Jesus deve ser simples, direto e corajoso. É isso que muda a vida das pessoas. Passo 5. Após a ressurreição, entrega o querigma completo. Depois da Páscoa, Jesus confirma o conteúdo essencial do anúncio. Era necessário que o Cristo sofresse, renunciasse, ressuscitasse dos mortos e que em seu nome fosse anunciada a conversão. Então, com a Páscoa, com a cruz, morte e ressurreição, Jesus finaliza o querigma, né? Era necessário que o Cristo sofresse, ressuscitasse dos mortos, em que o seu nome fosse anunciado a conversão. Isso está em Lucas 24, 46, 47. Lucas 24, 46, 47. Aqui, o que Jesus está fazendo? Ele está falando, olha, era necessário que acontecesse tudo isso, para que vocês crescem, para que vocês acreditassem. E agora vocês têm que anunciar isso. Lembra os discípulos de Emaús? Que eles estão fugindo lá, indo para Emaús, e no meio do caminho Jesus aparece para ele e começa a falar: lembra, olha, lembra os profetas falaram isso. Lembra que ele ficou com vocês
e quando ele estava com vocês, ele falava isso, ele fez isso, tá, não sei o quê. E ele não falou que era necessário que ele morresse, que ele fosse crucificado e que depois ele ia ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Então, hoje é o segundo dia, volta para Jerusalém, porque lá em Jerusalém você precisa anunciar que ele está vivo, que ele renunciou, ressuscitou dos mortos. E você precisa anunciar a boa nova. Jesus morreu, ressuscitou e está vivo. Essa é a boa nova. E deu a vida por mim e por você na cruz. Essa é a boa nova. Oferece perdão e ele quer perdoar você da sua vida. Ele quer te dar o perdão dos seus pecados. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E passo 6. Capacita com o Espírito Santo. Você vai ver que no ECM, no domingo de manhã do ECM, nós temos um momento que é o momento da promessa do Pai. E qual é a promessa do Pai? O que foi que Jesus falou? É preciso que eu vá para que venha o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te ensinar tudo o que você tem que dizer. Ele vai te capacitar, ele vai te ensinar, ele vai te dizer tudo, ele vai colocar as palavras na sua boca. Ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar entendimento, ele vai te dar discernimento, ele vai te dar ciência, né? Que são os 7 dons do Espírito Santo. Ele vai te ensinar a pregar a palavra. Então, olha, a promessa do Pai, o Espírito Santo está dentro do querigma. Então, se tem um querigma e não tem a vivência do Espírito Santo, não teve querigma, porque era isso, foi isso que Jesus fez, tá bom? Por fim, Jesus ensina que ninguém anuncia sozinho. Ninguém pode anunciar sozinho. Quem é que vai anunciar com ele? O Espírito Santo. Recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos 1, 8. Tá bom? Recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos 1, 8. O primeiro anúncio nasce da ação do Espírito Santo. Quando você conhece Jesus, quando você tem um encontro com Jesus, você recebe em você o Espírito Santo, porque Jesus traz junto o Pai e o Espírito Santo, né? É Deus inteiro, é o Deus Trino. Você vai receber o Pai, o Filho e o Espírito Santo em você. Você recebe a Trindade em você, né? E o Espírito Santo é aquele que vai te capacitar, é o que vai te mover, é o que vai te impulsionar a evangelizar. O primeiro anúncio nasce da ação do Espírito Santo, da experiência pessoal com Cristo, do testemunho e não apenas do discurso. Então, se a gente pudesse fazer uma síntese, qual é a síntese? Jesus ensinou os apóstolos o primeiro anúncio. O que ele ensinou? Se você quiser anotar esses tópicos aí, ó. Pelo anúncio do reino. Então ele falou, olha, Deus ensinou no Antigo Testamento, tal. Depois o testemunho. Depois ele se revela a sua identidade e o senhorio de Jesus. Depois o envio missionário pela cruz e pela ressurreição e pela força do Espírito Santo. Vou repetir: pelo anúncio do reino, pelo testemunho, pela revelação da sua identidade, pelo envio missionário, pela cruz e ressurreição, pela força do Espírito Santo. E agora eu vou dar um mastigado para você. Aqui, ó, isso que eu vou te dar agora é a programação de qualquer retiro que você for montar. Eu vou ensinar você agora como que você monta um retiro. Ó, isso pode ser um retiro semanal de 1 hora, pode ser, se você quiser fazer na sua casa, pode ser um de meio-dia, pode ser um retiro de um dia inteiro, pode ser retiro de 2 dias, de 3 dias, de 5 dias.
Isso que eu vou te passar agora é o que tem dentro, é o esqueleto para você montar qualquer retiro. Então, eu não vou te dar uma programação, eu vou te dar o que tem que ter no retiro. E aí você monta a programação do jeito que você quiser. Tudo bem? Então tá. Quais as palestras que fazem parte do querigma? Hoje em dia, quais são as palestras? Pode ir em qualquer retiro querigmático que vai ter essas palestras. Ó, vai mudar o nome, vai mudar a forma de fazer, vai ter dinâmica, mas o conteúdo é esse, tá bom? Então, primeira, o amor de Deus. Tem que falar do amor de Deus. A primeira palestra do querigma é o amor de Deus. Você vai ver falar do amor de Deus em todos os retiros que você for, vai ter o amor de Deus. Tá bom? Segunda palestra, tem que ter uma palestra sobre o pecado. Porque se a pessoa ela não é conscientizada do pecado, ela acha que só tem pecado quem usa droga, quem mata, quem rouba, quem é violento, quem enche a cara, quem bebe. E não, então tem que ter uma palestra sobre o pecado, tá bom? Depois tem que ter uma palestra sobre a terceira, né? Sobre salvação. Então, ó, mesmo você que é pecador, veio Jesus e Jesus, ele é o Senhor, ele deu a vida por você, ele viveu nessa terra, ele te amou, ele te ama do jeito que você é e ele veio para te salvar. Ele deu a vida por você na cruz para te salvar e ele vai preencher o seu coração com uma alegria que não passa. Quarta, senhorio de Jesus. Jesus é o Senhor. Olha, não existe outro Deus, não existe um Senhor maior do que Jesus. Ah, mas o demônio pode muito, não pode? Ele é um anjo, ele é uma criatura de Deus. Jesus é Deus. Tanto que Jesus expulsou muitos demônios, não é? De todo mundo que daquela época lá. Se o demônio fosse tão poderoso assim, Jesus não poderia expulsar os demônios. Mas Jesus é o Senhor. Então, olha, tudo que você precisar na sua vida, de hoje em diante, você tem um Senhor que vai cuidar de você. E a palestra 5, a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. Tá? Então, em alguns retiros vai ter palestra do Espírito Santo, 7 dons do Espírito Santo. Vai ter 1000 nomes diferentes a palestra, mas o tema, os 5 passos do querigma, é essas 5, tá bom? Mas, Rogério, quando a gente vai no encontro, não é falado de Nossa Senhora também? É, por quê? Aqui a gente acrescentou, a igreja foi acrescentando coisas. Então, ó, colocamos que a gente vai falar de Nossa Senhora como nossa intercessora, nossa mãe, nossa cuidadora. Então, nós vamos falar de Nossa Senhora nos nossos encontros. Então, o que que se fez ao longo dos tempos? Colocou-se uma palestra sobre Nossa Senhora, ensina a rezar o terço, ensina tudo sobre Nossa Senhora, porque a gente sabe que Nossa Senhora, né, ela não é, ela não salva ninguém, ela não faz cura, não faz milagre, não faz, mas ela mostra o caminho, ela pega na mão e ensina o caminho. Então, Nossa Senhora é muito importante. Depois, né? Então, ó, você pode colocar como 6. Se você falar para todo mundo, olha, eu tive uma aula de querigma e o Rogério falou que a palestra número 6 do querigma é Nossa Senhora. Não é, vai até a 5. O 6 é que todo mundo colocou. Então, você pode ir em todo o retiro, vai ter uma palestra de Nossa Senhora, tá? Então, 6, Nossa Senhora, nossa mãe intercessora. E o 7? Os 7 são os testemunhos. Então, você vai ver que um retiro, às vezes tem retiro que começa com um testemunho forte na sexta-feira,
depois ele tem um testemunho forte no sábado, depois tem um testemunho forte no sábado à tarde, depois um testemunho no sábado à noite, um outro testemunho no domingo. O nosso retiro, né, o ECM, nós aprendemos que todo mundo que vai dar palestra, cada um dá o seu testemunho. Então, se a pessoa tem 40 minutos, 20 minutos ela dá o testemunho, 20 minutos ela dá a palestra. Tá bom? Por quê? Porque ao invés de ter um, dois, três, quatro testemunhos, nós temos lá uns 10 testemunhos. E a gente sabe que o testemunho, ele arrasta, a palestra converte, a pregação converte, mas o testemunho arrasta. Então, é importantíssimo dar o testemunho e nós vamos ter testemunho de todos os tipos. Nós vamos ter testemunho de gente que sempre viveu dentro da igreja, que não usou droga, que não bebeu, que não roubou, que não matou, mas teve uma conversão com Jesus. Depois nós vamos ter o de droga, vamos ter o de bebida, vamos ter o de roubo, vamos ter 1000 testemunhos diferentes dentro do encontro e isso é importante, tá bom? Então a gente vai intercalando. Tem retiro que intercala, tem retiro. Bom, aí é com você. Depois, o 8, a gente vai ter os momentos de oração, tá bom? Então você vai ver que num retiro, fora o querigma, fora os testemunhos, fora a palestra de Nossa Senhora, a gente vai ter momentos de oração e vamos ter as dinâmicas, tá bom? Então, olha só, o que que nós temos de dinâmicas? Nós temos os desafios, nós temos o momento de cura, nós temos o momento de libertação, porque Jesus não curava, Jesus não libertava. Nós temos os momentos de desafio, por quê? Jesus não desafiava as pessoas, né? Depois nós temos os momentos de adoração, nós temos os momentos de renúncia, nós temos os momentos de intimidade com Deus e nós temos os momentos de choque. E vou acrescentar uma aqui. Nós temos os momentos de choque. Então, em alguns retiros, você vai ter uma palestra na sexta-feira, em algum momento, que a pessoa toma um choque, ela fica revoltada e ela não entende o que está acontecendo ali. Depois tem uma reviravolta. Em outro encontro, vai ser um baile no espírito. Em outro encontro, vai ser outra coisa. Em outro, vai ser um teatro. Cada um vai fazer alguma coisa, vai dar um choque de realidade na pessoa, tá bom? Isso é importante, muito importante, tá bom? Para a pessoa aterrissar no encontro, tá? E depois nós vamos ter muitos momentos de brincadeiras, de danças no retiro, tá bom? O que é isso? O que que é essas brincadeiras, essas danças? Quando a gente brinca com as pessoas, quando a gente dança com as pessoas, quando a gente conta piadas para as pessoas, o que que acontece com a pessoa? Ela se descontrai, ela relaxa, ela tira a tensão que ela estava, as preocupações que ela estava. Naquele momento, ela se abre ao Espírito Santo. E aí, a próxima palestra que vem, ela consegue entender. Outra coisa, a gente sabe que todo mundo, para ter uma mudança de vida, a pessoa ela precisa ter ou uma experiência muito forte ou uma dor muito forte, não é? Então, nos momentos, nos retiros, o que que a gente faz? A gente cria momentos de experiências muito fortes, para que ela tenha a oportunidade de chorar, de se abrir, de quebrar aquela casca que ela tá bom? E outra coisa, a gente vai mexer também nas dores. A gente mexe na dor. E se você perder o seu pai? E se você perder a sua mãe? Você que perdeu seu pai, perdeu sua mãe, e você não teve a oportunidade de se despedir. E aquilo ali, essa dor, faz com que a pessoa se abra, tá bom? Para a graça, tá? Então, olha só, aqui hoje nós passamos os passos do querigma. Nós passamos aqui como é que monta um retiro, como que prepara um retiro. É claro que se você não tem experiência, não sabe montar a programação,
mas aí depois pode chamar no particular e tal, que aí eu ajudo você a montar uma programação. Olha, eu quero, por exemplo, o Aldo, lá no Pernambuco, eu quero montar um encontro aqui, mas eu não sei, um encontro de um dia. Como que eu faço, né? Eu tenho aqui algumas horas só. Então você fala comigo e eu vou ajudar você a montar. Ah, eu tenho um encontro aqui que a gente só tem toda terça-feira à noite, né? Então eu quero montar um querigma aqui para cinco terça-feira, quatro terça-feira. Dá para montar? Dá para montar, vamos fazer, tá bom? E aí eu ajudo a montar a programação e tudo mais. Conversados, gente, isso aqui é o que muda vidas. Se você aprender isso daqui, se você aplicar isso aqui na tua paróquia, na tua catequese, no crisma, não importa onde seja, a gente pode ajudar a montar esses planejamentos. Se você fizer isso, você vai ver as crianças saírem da catequese com sede de participar da missa, os jovens da Crisma, você vai ver as pessoas terem uma experiência de Deus e elas mesmas começarem a buscar os ensinamentos da igreja e de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, nós estamos juntos e vamos continuar essa formação aqui. Ainda tem mais 8 formações, onde nós vamos dar outros elementos. Vamos ensinar como preparar uma pregação, como preparar um testemunho, tá bom? E você vai aprender, vai poder ensinar isso. E essas aulas ficam gravadas, porque depois você pode assistir com a sua equipe, com as pessoas que querem começar esse encontro com você. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.